Olá, sou Rose Gomes. Seja bem-vinda a mais uma live dessa série 40 dias de intimidade com o Criador. Com muita satisfação, com muita gratidão no meu coração, que eu quero agradecer a todos que têm acompanhado esses 40 dias nessas lives, né? Que ela tem um propósito de estarmos unidos, nos fortalecendo, porque nós não somos ninguém sozinhos, nós não devemos ficar isolados. Porém, agora, nesse momento de isolamento, nesse momento que nós temos que ficar isolados, contudo, isso pode nos trazer uma reflexão. E eu tenho procurado aplicar na minha vida, eu tenho procurado entender como tudo isso que tem acontecido como um processo para que a gente possa estar mais próximo de Deus, para que a gente possa ter mais intimidade com o Criador. Então, não é bom, né, que a gente fique isolado, e principalmente agora nesse momento, apesar de estarmos em isolamento social, tendo que ficar dentro das nossas casas, mas nós temos muitas ferramentas, né, principalmente a internet, para que a gente possa estar conectado sim com outras pessoas, mas que sejam pessoas que possam acrescentar algo de positivo em nossa vida. Porque se nós já estivermos num isolamento social, e se a gente voltar a nossa atenção para estarmos ouvindo e vendo coisas negativas, coisas que não venham acrescentar algo de bom em nossa vida, isso vai nos gerar prejuízo, vai gerar medo, desânimo, falta de fé, de esperança. E ao contrário, né, se nós focarmos a nossa atenção naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, buscando a Deus, focando a nossa atenção em fortalecer a nossa fé, em ouvirmos a palavra de Deus, em seguirmos, em nos conectarmos com pessoas que trazem, né, uma palavra de fé, uma palavra de gratidão, de ânimo. Então nós vamos ser fortalecidos, nós vamos ser assim restaurados. E eu tenho visto assim, tenho pensado muito que isso que está acontecendo no mundo todo, esse foi um meio que Deus ele permitiu para que pudéssemos ter mais intimidade com Ele, para que a gente pudesse se conectar mais com o Criador, né? Entendendo Deus como um Pai, realmente um Pai amoroso. É por isso que eu chamo essa série de 40 dias de intimidade com o Criador, em alusão aos 40 dias que o povo ficou no deserto e que ali foi um lugar de preparação, onde Deus ele estava preparando para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então esse deserto ele pode ser ruim de um ponto de vista, mas de outro ponto de vista ele é um processo, é um período necessário, porque ali o povo, quando ele saiu do Egito, ele foi para o deserto, o povo ele foi com a mentalidade de escravo. Então esse povo ele não podia entrar na terra prometida, uma terra com
bênçãos sobrenaturais, com coisas assim, muito distante da vida que eles viviam no Egito, eles não poderiam entrar nessa terra com a mentalidade de escravo. Eles precisavam passar por esse deserto para que mudassem a mentalidade de escravo para uma mentalidade de liberto. Então, Deus, ele, através da graça, por Jesus Cristo, ele nos chamou para a liberdade, nos tira do pecado, perdoa os nossos erros, nossas falhas e nos recebe como filhos amados. Mas a gente não consegue desfrutar das bênçãos, dos milagres, das riquezas de Deus, das bênçãos celestiais, a gente não consegue desfrutar porque a gente tem ainda uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de que tem que servir a Deus, obrigado, de que tem que buscar ter intimidade e comunhão com Deus para não ser castigado, para não ir para o inferno, Então a gente tem assim essa mentalidade. E eu vejo esse período agora como um processo, sim, que novamente Deus ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, que a gente entenda que Deus ele é um Pai amoroso. Ali quando Noé ele foi levado para a arca, que Deus falou que ia destruir a terra e pediu para que ele ficasse ali na arca, Noé ele ficou ali por 40 dias com sua família e ele esperou o tempo que Deus falou para ele sair da arca. E quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar e oferecer ali um sacrifício a Deus com o melhor que tinha. E aquela oferta de gratidão que ele ofereceu a Deus ali, naquele altar, fala que Deus ele se agradou e Deus falou que ele não ia, por causa da gratidão de Noé, por causa da oferta dele, Deus falou que ele não ia mais destruir os homens. A Bíblia fala assim que Deus ele disse que não ia mais punir o homem, porque ele sabia que o homem tinha maus desígnios em seu coração, que ele não ia mais destruir a terra, que ele não ia mais trazer aquele mal sobre a terra. Então veja, uma gratidão de uma pessoa. Agora, muitas vezes a gente não entende e a gente acha que Deus ele falou isso só para Noé e que Deus ele se arrependeu, que agora ele quer destruir a terra, ele quer acabar com tudo. Não, Deus ele quer mostrar o amor dele por nós. Por isso que ele deu Jesus Cristo. E fala assim que aquele que deu o seu único filho, ele não nos dará também as outras coisas? Quer dizer, Deus, ele quer nos abençoar, mas às vezes a gente não entende, porque a gente tem a mentalidade ainda de escravo, de servo que tem que fazer as coisas por obrigação. Então eu vejo assim, esse tempo agora será um marco na vida daqueles que creem que é um período de preparação e que se entregam a ter mais intimidade com Deus, a olhar as coisas de outra ótica, né? Eu falo a ser parte da solução, deixar de olhar o problema para olhar para quem pode resolver todas as coisas, né? Tirar os olhos aqui dessa terra, do que é transitório e colocar os olhos em Deus, naquele que é acima de tudo e de todos. Então, isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Um caos desse mundial, ele não pode terminar
sem ser um marco de transformação na nossa vida. E que seja sim um marco de transformação para algo melhor, para algo grandioso, onde a gente saia da condição de escravo para uma mentalidade de filho amado, de livre, onde a gente saia, depois que passar essa quarentena, onde a gente saia, como Noé ali saiu da arca, saia grato, levante ali um altar de adoração e ofereça o nosso melhor para Deus, dando graças a Ele por todos os livramentos que Ele tem nos dado. E é acerca disso que hoje eu gostaria de falar. O versículo para meditação é em Salmo 119, no versículo 18. Então aqui o salmista ele fala: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, ali ele pede a Deus para desvendar os olhos dele, para que ele pudesse contemplar a maravilha que está contida na palavra de Deus. E ali, se você ler todo o Salmo, ele engrandece o nome do Senhor e ele reconhece que é peregrino aqui na terra, que está aqui de modo transitório, que a nossa vida é passageira, né? Mas o importante é isso, é nós pedirmos a Deus para que Ele desvende os nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas que Deus tem operado neste tempo. Com certeza, isso poderá trazer grande transformação na nossa vida, na vida da nossa família, né, que está conosco. Mais agora do que nunca, nós estamos mais próximos, mais unidos. E quando a gente tem os olhos desvendados, que a gente consegue enxergar além das circunstâncias, além da condição material, da condição humana, do que tem acontecido no mundo, a gente pode sim ver como é grande o amor de Deus, como é grande a proteção do Pai para cada um de nós. Falando acerca, daqui de desvendar os olhos, é o que eu tenho falado desde o início das lives. Nós escolhemos para que direção a gente quer olhar. Então que a gente escolha, todos os dias estar olhando para o alto. Que a gente tire os olhos dos problemas, que a gente olhe para Deus, que a gente busque ter mais intimidade com o Criador. Um caso assim, dentro da palavra que eu li, que Deus falou muito assim ao meu coração, foi em 2 Reis, capítulo 6, onde Eliseu, ele saiu e ele estava ali acampado no lugar que Deus tinha determinado, e de manhã o moço que estava com ele saiu e viu tudo cercado pelo exército inimigo. Esse exército inimigo veio à noite e cercou ali o lugar que eles estavam para destruí-los. O moço, a hora que ele saiu e viu todo aquele exército inimigo bem aparelhado, bem preparado ali, ele ficou com medo e ele falou assim para Eliseu: meu senhor, o que nós vamos fazer? E agora, o que vai ser de nós? Então Eliseu, ele já estava naquele lugar, que era o lugar que Deus havia preparado para ele estar. Deus já tinha falado para ele lá. E ele sabia em quem ele acreditava, ele sabia onde o olhar dele estava focado, em qual palavra. Eliseu, ele não olhava as circunstâncias, ele olhava a promessa. E na hora que o moço falou para ele, desesperado: e agora, o que nós vamos fazer? Ele falou para o moço: não tenha medo, os que estão conosco são mais do que estão com eles.
Só que humanamente falando, o moço fala assim, não, está enganado aqui, né? A gente é minoria, a gente vai ser destruído. Então, Eliseu, ele sabendo disso, ele orou e pediu para Deus abrir os olhos do moço para que ele visse. E naquele momento que os olhos do rapaz foi aberto, ele pôde ver ali onde o lugar que eles estavam, cercado com um exército celestial. Fala que eram cavalos e cavaleiros de fogo. Era algo sobrenatural. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente é assim, a gente quer enxergar as coisas sobrenaturais acontecerem, a gente quer ver os milagres de Deus na nossa vida, mas nós não acreditamos, nós não focamos na solução, nós não temos os nossos olhos abertos. A gente olha para o problema, e se a gente olhar para o problema, a gente não vai ver a solução. Se a gente olhar com os olhos materiais, a gente não vai enxergar o que está além. E é por isso que ali Eliseu, ele orou e ele pediu para Deus abrir os olhos. E aqui o salmista, ele fala a mesma coisa. Desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas. Então, essa deve ser também a nossa atitude em olhar para as coisas, não para os problemas, mas olhar para o alto, em procurar ter mais intimidade com o Criador, pedindo a Ele que Ele sim, através de Sua palavra, Ele se manifeste a nós, mas que Deus, Ele nos desvende os olhos, que Ele abra os nossos olhos, para que a gente não fique cego pelos problemas, pelas circunstâncias, pelas condições, mas que a gente possa ter os olhos abertos para contemplar, né, as maravilhas, aquilo que Deus, ele tem feito na nossa vida. Ali no Salmo 91, fala assim, muitas pessoas conhecem o Salmo 91 de cor, né? E ali ele fala da proteção que recebe aquele quem busca se esconder em Deus. Então veja, é uma atitude que eu tenho que assumir em ir me esconder. É uma atitude que eu tenho, uma decisão que eu tomo em me aproximar de Deus, em ter mais intimidade com o Criador, para que eu receba essa proteção. Então ali no Salmo 91, fala que aquele que procura, que faz do Senhor o seu esconderijo, o seu lugar secreto, ele livra. E ali ele cita várias coisas no Salmo, depois se vocês quiserem podem ler ele todo. Fala assim, porque ele livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Em outras traduções, né, fala que ele nos livrará das calamidades, dos desastres, das pestes, das enfermidades, das doenças. Então, se nós tivermos os nossos olhos abertos, a gente vai ver que tem muito mais motivo para agradecer. Porque mesmo no momento que nós estamos vivendo, se a gente olhar e falar assim, tem um vírus aí querendo destruir. Não tem só ele, tem muitos inimigos que querem nos destruir. Tem muitas coisas que a gente não enxerga e que quer nos destruir. Não é só o corona que mata, tem outras doenças que matam. Não é só esse mal que está sobre a terra. Mas nós podemos crer, se nós buscarmos a Deus e fizermos dele o nosso esconderijo, o nosso lugar secreto, a nossa proteção, ele nos livrará de todo o mal. Ali no Salmo 91 ele fala, ele livrará, fala, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à sua esquerda e você não será atingido. Quer dizer, no mundo nós teremos aflições, nós teremos muitos inimigos invisíveis, mas não é isso que interessa, eu saber quais são esses inimigos, qual é o nome deles, ou porquê. Não, eu tenho que ter fé que eu estou
guardada debaixo das asas do Senhor, que eu estou no esconderijo secreto com a proteção divina e que nenhum mal vai me alcançar, que nenhum mal ele vai chegar à minha tenda, como diz a palavra. Então, se eu creio, eu confio em Deus, se eu tivesse os olhos abertos, né? Se a gente tivesse os nossos olhos desvendados, a gente ia poder ver os anjos de Deus nos protegendo, guardando a nossa casa, a nossa família. A gente ia poder ver quando a gente está caminhando, dormindo, acordado, a gente ia poder ver essa proteção. Só que como nós não temos os nossos olhos desvendados, muitas vezes a gente não acredita. Eu não estou vendo nada acontecer. Como eu vou crer que Deus ele está me livrando e me protegendo? Por isso que nós devemos fazer do Senhor a nossa proteção e crer, porque a palavra de Deus fala que quem crer nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aquele que crer, tudo que pedir lhe será dado. Então, se eu tenho fé, eu vejo. Se eu tenho fé, eu tenho experiências com Deus. Se eu tenho fé, eu alcanço os milagres. Não é essas coisas que vêm antes. Primeiro, eu creio. É a fé que traz à existência aquilo que não existe. E é maravilhoso quando nós podemos assim buscar a Deus como um pai amoroso, que a gente entende que muitas vezes a gente é fraco e como Jesus quando ele estava ali com os discípulos, várias vezes os discípulos eles fraquejaram e falavam: Senhor, ajuda na nossa fé, a gente precisa de mais fé, ajuda-nos. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, Pedro ele começou a ir, depois ele duvidou, ele fraquejou, ele começou a afundar e Jesus ali lhe estendendo a mão. Então, Deus ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe que não é o tempo todo que nós somos fortes, que tem horas sim que a gente é falho, pecador, e tem hora que a gente falha, tem hora que a gente fraqueja, tem hora que a gente faz igual Pedro, tem hora que a gente afunda. Mas isso Deus não leva em consideração, não é isso que é importante. O importante é a minha atitude em buscar intimidade com Deus, em me aproximar dele, crendo que ele é um pai que me ama, que perdoa os meus pecados, que está sempre de braços abertos para me abençoar. Isso que vai fazer toda a diferença na minha vida. E como eu estava falando de Pedro, né? É interessante que, veja bem, aquela mesma pessoa em que ele fraquejou ali, que ele estava afundando, que negou a Jesus, que várias vezes a fé dele foi assim, ele foi anulada, porque ele olhou para a situação, né? Quando ele negou Jesus, ele não confiou na palavra do mestre, ele olhou a situação e ficou com medo, e ele negou. Mas aí a gente vê depois um Pedro transformado e Deus falando para ele: eu edificarei a minha igreja sobre você. As portas do inferno elas não prevalecerão contra a minha igreja. Então, olha que transformação maravilhosa quando você sai de uma situação e entra em outra. Quando você sai de um lugar onde você estava sendo preparado para que você receba algo melhor. Pedro, ele ficou ali em um tratamento, ele foi preparado, ele não estava preparado para ser usado, para ser um canal de bênção, do milagre de Deus, e ele foi preparado, e muitas vezes nessa preparação, ele errou, ele caiu, ele se levantou, mas no final ele venceu. Então nós estamos nesse momento
que o mundo está passando, eu vejo sim como um processo em que Deus ele está nos preparando para que a gente alcance uma transformação, para que a gente tenha mais intimidade com Deus, para que a gente possa alcançar o sobrenatural na nossa vida, desde que a gente se disponha a amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, reconhecendo Deus, né, em todos os nossos caminhos. Com certeza todos serão bem-sucedidos. Com certeza, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós não seremos confundidos, porque o Pai, ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, com os olhos sobre nós, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal. Então era essa a palavra que eu queria transmitir hoje a todos. Eu agradeço a todos vocês por estarem nesses dias, né, me acompanhando a palavra, por nós estarmos nesse propósito, né, em comunhão com Deus, buscando sim deixar de olhar para os problemas e olhando para o céu, e que mais do que nunca, né, Deus possa desvendar os nossos olhos para que a gente possa ver todos os livramentos que Ele tem dado, que a gente possa ter os nossos olhos desvendados para a gente ver as maravilhas que tem na palavra de Deus, as promessas que Ele tem para a nossa vida e que Ele é fiel para cumprir. Eu agradeço a todos. Se alguém perdeu alguma série, algum início, depois vai lá no YouTube, curte, compartilha, deixa o like. E se a palavra também ela tem abençoado a sua vida, compartilhe, espalhe, né, as sementes de fé, de gratidão. Mais do que nunca, não segure para você aquilo que Deus tem dado, porque Deus ele fala que Ele dá semente para quem semeia. Então, tudo que você recebe, que aquilo foi bom para a sua vida, vai trazer frutos para a sua vida, mas plante, né? Semeie na vida de outras pessoas. Com certeza, você vai ver os frutos que Deus ele vai abençoar ricamente a sua vida, porque tudo que nós fazemos para as outras pessoas, Deus ele faz para nós. Nada que nós fazemos fica sem recompensa, fica sem galardão. Então que a gente tenha, né, um coração sincero em buscar a Deus, em buscar ter mais intimidade com Ele, não pelo que Ele pode oferecer, mas pelo que Ele é, o Criador, dono dos céus, da terra, o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente. Que Deus ele abençoe ricamente cada um de vocês e que, né, esteja nos abençoando para que a gente possa, sim, estarmos cada dia mais unidos, né, nessa fé e nesse propósito de termos mais intimidade com o Criador. Beijos e até amanhã às 15 horas.